Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, meninos, a boa notícia é que nós faremos hoje um retorno para a dissertação argumentativa, né? Eu sei que vocês ficam loucos aí quando a gente começa a ver gênero. E é isso. Vamos retornar na aula de hoje para a dissertação, tá? A coordenação entrou em contato comigo me dizendo que alguns alunos utilizam como justificativa para não entregar a redação, utilizam a justificativa de que não consigo fazer, não sei como é que faz. Olha, eu estou aqui para ensinar como faz, tá? Então, se você tem dúvida, pergunta, porque isso não vai ser justificativa para deixar de entregar a redação. Se você não entregar, você está perdendo nota do mesmo jeito, tá? E lembra que a gente vive na época da informação disponível em todo momento. Então, tem dificuldade? Achou que a aula foi insuficiente, já que a gente tem apenas uma aula de 40 minutos por semana, né? Pergunta para a Gerlane na aula de sexta-feira, pesquisa na internet, mas deixar de fazer não é justificativa aceitável em nenhum momento, tá, meninos? Então, continuem aí entregando as redações. Ó, já temos 50 alunos, vamos começar. A gente vai ver hoje um aspecto linguístico da dissertação argumentativa, que é o uso da vírgula, tá? O meu intuito não é dar uma aula de gramática hoje, vocês já têm a Daniela Ajar para fazer isso. O meu intuito aqui é pegar uma redação, eu peguei uma redação nota 1000 e tirei a vírgula de todos os parágrafos desse texto. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a vírgula, tá? E justificar o uso de cada vírgula, para mostrar para vocês que às vezes as regras elas se repetem e que vocês não precisam saber tantas regras assim de vírgula para conseguir pontuar adequadamente um texto, tá? A corretora das redações de vocês me disse que vocês estão errando demais a vírgula. Então, eu espero que depois da aula de hoje tudo fique mais fácil aí em relação a isso, tá?
Eu conto com a participação de vocês, se vocês puderem ligar o microfone para falar, professor, eu acho que tem vírgula em tal lugar, acho que tem vírgula em tal lugar, fica melhor, porque eu não vou poder ficar me deslocando sempre para o chat. Aqui, ó. Esse é o material. A gente vai ver também, meninos, o uso do travessão, tá? Não assustem não, que ele é muito fácil de ser usado. Vou ensinar para vocês aqui como é que faz. Mas o objetivo central da aula mesmo é encontrar aí as vírgulas. Eu vou separar aqui a nossa análise em parágrafos para ficar mais fácil da gente colocar as regras da vírgula aqui embaixo. Beleza, ó, vamos para a introdução. Essas partes de negrito dos parágrafos, elas são as partes dos repertórios socioculturais, tá? Então não liga para isso que está em negrito, não, é só para demarcar mesmo onde está o repertório. O intuito aqui é ver onde a gente colocaria vírgula. E aí, ó, vamos começar com essa primeira frase da introdução. Essa que está em negrito aí. Onde vocês colocariam vírgula nessa frase? Depois de feudos. Depois de feudos. Depois de Idade Média. Depois de Idade Média. Arrasaram. Ó, a construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas. Essa locução aqui, ó, inteira, ela foi apresentada porque isso é um aposto, né? Não sei se vocês lembram, mas o que o aposto faz? Ele explica um termo. Essa frase aqui inteira está explicando o termo feudos, né? E o aposto, ele sempre fica entre vírgulas ou entre travessões. E aqui que a gente tem, ó, o uso do travessão. Se eu quiser tirar essa vírgula aqui e colocar o travessão, eu posso, por se tratar de um aposto. Fica muito legal, olha. A construção de feudos, travessão. Muros que delimitavam determinada área na Idade Média, travessão, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Ótimo, não vai ter mais vírgula aí nessa frase. Continuando agora na tese, semelhante, a tese é essa parte aqui. Onde vocês colocariam vírgula? Depois de cultura? Depois de cultura. Por quê? Por causa do uso do mas, né? Toda vez que tiver mas, porém, entretanto, todavia, esses conectivos de adversidade, né, de contradição, vocês colocam vírgula antes. Só que antes dessa vírgula aqui no mas, tem uma vírgula aqui, meninos, ó. Semelhante a vírgula no contexto brasileiro contemporâneo, vírgula. Por que eu vou ter essas vírgulas aqui, ó? Para demarcar no contexto brasileiro contemporâneo. Porque isso daqui é um adjunto adverbial de lugar. Ai, professor, eu não sei identificar o que é adjunto adverbial. Gente, todas essas palavras que dão indicação de um lugar, se eu começo o meu texto assim, ó, na cidade de Anápolis, os estudantes estão se prevenindo contra a Covid. Na cidade de Anápolis, evidencia um lugar. Na sociedade brasileira, isso não está demarcando um lugar específico? Toda vez que vocês se depararem com frases assim, que demarcam um lugar, vocês estão lidando com adjunto adverbial de lugar, tá? E os adjuntos adverbiais de lugar, a vírgula é o seguinte, ó. A vírgula é obrigatória quando eles têm 3 termos ou mais. Ó, no contexto brasileiro contemporâneo, 4 termos. Se eu tivesse só assim no Brasil, ó, semelhante a essa época no Brasil, o cinema, no Brasil não precisaria vir entre vírgulas, tá?
Porque no Brasil tem só 2 termos. Mas toda junta adverbial de lugar, ó, com 3 termos ou mais, com 3 termos ou mais, a vírgula é obrigatória, tá? E ele vai ficar como? Entre vírgulas. Belezinha? Então, por isso que eu vou colocar essa vírgula aqui. Onde mais, nesse período, vocês colocariam vírgula? Vocês já falaram, né? Antes do mas. Por quê? Esses conectivos de adversidade, mas, porém, todavia, ele vai ter sempre, ó, vírgula antes, né? Então, vírgula aí depois do mas, tá? Professor, depois de Oi. feudalizado, também cabe uma vírgula? Também cabe uma vírgula. Por quê? Porque visto que é conectivo, assim como, ó, todas as vezes que vocês se depararem com conectivo, ó, mas é conectivo, vai ter vírgula. Visto que também é conectivo. Só que aqui não é conectivo mais de adversidade, é um conectivo causal ou explicativo, né? Então, conectivo causal, explicativo, vai usar aí uma vez que, porque, já que, pois. Esses conectivos causais explicativos, sempre vírgula antes deles. Tá vendo? Então, coloquei a vírgula aí. Visto que grande parte da população continue ali em serviço. Eu recebi aqui uma notificação de que alguém mandou alguma coisa no chat, não tem como eu abrir. Então, quem tiver dúvida, pergunta aí, tá? No microfone que eu tiro. Gente, ótimo. Esse período colocamos todas as vírgulas. E agora? Nesse período aqui, onde vocês colocariam? Depois de conseguinte. Muito bem. E antes de quanto? E quanto? Arrasou. Ó, por conseguinte. Por quê? Por conseguinte, é um conectivo conclusivo. Significa portanto, né? E aí, ó, conectivo conclusivo, você vai colocar vírgula depois, ou ele vai ficar entre vírgulas, né? Se ele tiver no meio da frase, ele fica entre vírgulas, tá bom? Consegui abrir aqui, Ana. A Ana perguntou aqui no chat. Cabe um ponto e vírgula depois de feudalizado? Não, não cabe, tá? O ponto e vírgula, ele vai servir para você enumerar termos. Só que o ponto e vírgula, ele evidencia uma pausa maior do que a vírgula. Na dissertação argumentativa, vocês nunca utilizarão ponto e vírgula, tá? Já nem precisa se preocupar com ponto e vírgula em nenhum texto que vocês escrevem para o vestibular. Se vocês colocam, provavelmente estão usando indevidamente, tá? Só com o uso da vírgula, do travessão e do ponto, vocês já dão conta de tudo que precisa ser feito. Não precisam se preocupar com ponto e vírgula. Deixa para usar ponto e vírgula quando vocês estiverem lá na faculdade, tiverem uma maturidade linguística maior, aí vocês se aventuram por essas águas aí, tá? Nesse caso específico, ficaria errado. Vocês também falaram antes do quanto, né? Por que vai ter uma vírgula aqui, ó, antes do quanto? Por causa, meninos, do conectivo tanto quanto. Ó, toda vez que tiver esse conectivo, ó, você coloca tanto, coloca o complemento, vírgula, quanto, né? Esse conectivo alternativo, tanto quanto, sempre vai ter essa vírgula aqui no meio, ó, para separar as duas frases, tá bom? Então, por conseguinte, vírgula, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, vírgula, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Colocariam mais em outro lugar aí? A vírgula ou não? Podemos ir para o D1. Não vai ter mesmo mais vírgula aqui, tá, meninos? É só isso mesmo. Então, D1 justificamos aí todas as vírgulas.
A introdução, desculpa. Vamos para o D1 agora. Ó, o tópico frasal do D1. Onde vocês colocariam vírgula aí? Depois de princípio. Depois de a princípio, ó, é um conectivo a princípio, né? É um conectivo de prioridade. Os conectivos de prioridade de início, a princípio, inicialmente, em primeiro lugar, esses conectivos de prioridade, eles vão ter sempre, ó, vírgula, depois. Ou, se eles estiverem deslocados, eles vão ficar o quê? Entre vírgulas, né? Onde mais? Eu acho que indubitavelmente é entre vírgulas. É entre vírgulas? Isabela, você foi num ponto muito legal da discussão, porque essa vírgula ela é opcional, tá? Ela não é obrigatória, mas eu sempre coloco. Por que eu coloco essas vírgulas antes aqui, ó, desses advérbios de modo? Essas palavrinhas, meninos, que terminam com mente, indubitavelmente, infelizmente, inegavelmente, lamentável, essas palavras, elas são advérbios de modo, tá? A gente viu, ó, que o advérbio, ele só vai ter vírgula se ele tiver 3 termos ou mais. A vírgula é obrigatória. Como esse advérbio aqui tem um termo só, a vírgula é opcional, tá? Então, advérbio de modo, né? Essas palavrinhas aí terminadas com mente, a vírgula, ele fica entre vírgulas, né? Fica sempre entre vírgulas, mas ó, é opcional, não é obrigatório. Eu gosto de colocar para dar uma pausa maior na leitura. Quando a gente coloca a vírgula, a gente vai pausar aqui, né? E aí a gente vai chamar atenção para essa palavra. Então, por isso que é legal colocar. Mas quem não coloca não tem nenhum problema. Então, no tópico frasal é só isso mesmo que precisava de vírgula. Vamos agora para o repertório. Onde colocariam aí a vírgula no repertório? Depois de entretanto. Depois de E entretanto. antes de a democracia. E antes de a democracia, perfeito. Aqui, olha, na verdade, no seu texto Cidadanias Mutiladas, vai ficar entre vírgulas, tá? Vamos justificar primeiro essa vírgula aqui, entretanto. Por que vai ter essa vírgula depois? Ó, toda vez que tiver conectivo de adversidade, né? Conectivo adversativo. E esses conectivos adversativos iniciarem a frase, né? Porém, entretanto, todavia, vocês colocam a vírgula depois. Então, iniciando a frase, você coloca a vírgula depois. Por que eu falei disso agora? Porque a gente já se deparou, ó, com um conectivo de adversidade aqui, ó, que era o mas. Lembra? E a vírgula foi antes, a vírgula não foi depois. Mas por que a vírgula foi antes? Porque ele não está iniciando o período. Tá? Aqui não tem um ponto. Agora, aqui, nós temos um ponto, ele está iniciando o período. Então, quando ele está iniciando, a vírgula já vai depois. Quando ele não está iniciando, a vírgula vem antes. Bom? Então, entretanto, vírgula, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas. Ó, isso daqui é um lugar. Se é um lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Tem mais de 3 termos? Tem 4 termos no texto Cidadanias Mutiladas. Então, é aquela regra que a gente já viu, ó. Adjunto, Adjunto adverbial de lugar com 3 termos ou mais, vírgula obrigatório. E vai ficar entre vírgulas, tá? Então, tá aí a regra. Vocês vão perceber que as regras já começam a se repetir. Nessa parte aqui do repertório, ó, vai ter vírgula? Antes de só? Não sei. Essa eu não sei. Antes de só vai ter. E, ou seja, é entre vírgulas. Isso, muito bem. Ó, a gente tem aqui
um aposto de novo. Tá? A democracia, agora ele vai explicar a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva, e aí a gente viu ó, que quando tem aposto, ele vai ficar sempre entre vírgulas ou entre travessões, né? Então, vamos lá, ó. Aposto entre travessões, vamos colocar ali democracia, colocar o travessão, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, travessão de novo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, vírgula, ou seja, essas expressões, ó, ou seja, essas expressões explicativas, ó, ou seja, isto é, elas vêm sempre entre vírgulas. Sempre. Então, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos, beleza. Agora, para o fechamento aí do parágrafo, vai ter vírgula? Depois de em vista disso, Depois de em vista disso, ó, em vista disso é conectivo. Gente, teve conectivo, vocês colocam vírgula, né? É um conectivo anafórico, porque ele retoma a anáfora, ela retoma uma ideia apresentada anteriormente. Os conectivos anafóricos, ou vai ter vírgula depois deles, ou quando eles estão deslocados, né, eles ficam entre vírgulas, tá bom? Entre vírgulas. Ótimo. Vírgula depois ou entre vírgulas. Então, em vista disso, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Aqui, meninos, vai ter vírgula antes do gerúndio, tá? Olha que regrinha fácil. Você viu um gerúndio, bota vírgula antes dele, tá? Todas as vezes que vocês forem utilizar o gerúndio na introdução, no desenvolvimento, coloca uma vírgula ali antes dele que vai funcionar, vai dar certo, tá? Então, ó, tem gerúndio, você vai colocar vírgula antes. Belezinha? Tem algum lugar aqui que vocês colocariam vírgula e quer tirar dúvida? Nesse período aqui? acho que eu colocaria antes de serviço. Não, antes de prova. Isso. Não sei por quê. Você, Isabela, foi isso seria um erro, mas muita gente faz isso, tá? Parece que a gente quer colocar ali mesmo. Por quê? Olha o tamanho desse sujeito. A concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam. O que provam? Isso aqui tudo é o sujeito da oração, né? E provam, começa ali o predicado. Aí, a primeira regra de vírgula que os professores geralmente passam é essa. Não se separa sujeito e predicado com vírgula, tá? E aí, todas as vezes, ó, essa dica ela é preciosa. Todas as vezes que vocês se depararem com verbo, vocês nunca vão colocar uma vírgula ó, antes do verbo. Nunca. Sabe por quê? Porque o verbo inicia o predicado. Se você coloca uma vírgula antes do verbo, você está separando o sujeito e o predicado com vírgula. E não pode fazer essa separação. Tá? Então, ó, lembra, nunca colocar vírgula antes de verbo. Tá? A não ser que esse verbo ó, esteja em sua forma nominal aqui. O verbo está no gerúndio, né? Aí pode. Mas se o verbo estiver ali conjugado, seja no infinitivo, seja no subjuntivo, você não vai colocar vírgula nunca antes do verbo, tá? Vou colocar aqui, ó, nunca usar vírgula antes
de verbos. Ok? Então, vamos agora avançar para o nosso D2. E no D2, ele começa colocando esse tópico frasal aí. Onde vocês colocariam vírgula? Depois do conectivo, no começo. Depois do conectivo, no começo, o em adição, né? É um conectivo aditivo, adicionando uma ideia nova. Os conectivos aditivos, além disso, em adição, outro sim, vocês sempre colocam vírgula depois, ou se ele estiver deslocado, né? Se eu pegar esse conectivo aqui, deslocar ele aqui para o meio, que já não vai dar, meninos, para eu fazer isso, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou enumerando termos aqui, ó. Em adição, os preços abusivos de ingressos, vírgula, a divisão das salas em categorias de conforto, vírgula, bem como a proibição da entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento, dividem enormemente a sociedade. Então, como eu estou enumerando termos, eu vou colocar a vírgula para enumerar esses termos. Quando eu digo João, Maria, José, Felipe foram passear, eu tenho que colocar João, vírgula, Maria, vírgula, José, vírgula, Felipe, né? Porque eu também estou enumerando termos. Então, vamos colocar essa regra aí, ó. Uma vez que eu enumerar termos, eu utilizo a vírgula para quê? Para separar esses termos, né? Por isso eu coloquei. Aí, ó, muitos de vocês vão querer botar a vírgula bem aqui, ó, antes do dividem, né? Porque a gente não faz uma pausa quando a gente está lendo, ó. Os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto, bem como a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento, dividem enormemente a sociedade. Como tem essa pausa bem aqui, dá uma vontade de colocar a vírgula, né? Mas vocês não podem, por quê? Isso aqui tudo é o sujeito e dividem começa o predicado. Não pode separar sujeito e predicado com vírgula. E lembra dessa regra. Nunca usar vírgula antes dos verbos, tá? Então, aqui, antes de dividem, eu jamais poderia colocar uma vírgula. Agora, o enormemente, eu posso colocar, é opcional. É aquela vírgula ali, ó. Advérbio de modo terminado com mente, a vírgula é opcional. Aqui a gente não colocou no indubitavelmente. Eu posso também colocar ali, ó, no enormemente. Dividem enormemente a sociedade. Bezinha? Agora vamos para o repertório sociocultural. Onde vocês colocariam vírgula? Antes de o qual. Antes de o qual. Sua intuição linguística está muito boa, Isabela. Ó, os pronomes relativos, o qual, as quais, não importa. Esses pronomes relativos, ó, coloquem vírgula antes. Vai funcionar, eu garanto. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Aqui, olha, vai ter uma vírgula no isto é, a gente já viu essa regra, aqui, ó, expressões explicativas, ou seja, isto é, sempre entre vírgulas, né? Beleza? Eu posso colocar, ó, o constantemente entre vírgulas, se eu quiser, porque, ó, é um advérbio de modo, né? Termina aí com mente, mas é opcional, nesse caso aqui eu não vou colocar, tá? E aí, meninos, isso daqui está enumerando termos, ó. O poder de compra, vírgula, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Então, como eu estou enumerando termos,
eu coloco aí a vírgula para separar esses termos. Ok? Vamos agora para o nosso fechamento do desenvolvimento 2, que é isso daí. Onde vocês colocariam vírgula? Depois de dessa forma. Depois de dessa forma, porque é um termo anafórico, né? Ele retoma uma ideia anterior, ó, um conectivo anafórico. Então, vírgula depois, ou entre vírgulas se ele tiver deslocado, né? Por exemplo, se eu pego esse dessa forma aqui e desloco ele para cá, ó, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas dessa forma violenta simbolicamente. Se eu pego o conectivo que estava aqui e desloco ele para o meio, ele vai ficar, ó, entre vírgulas. Agora, se ele inicia o período, a vírgula só depois. Tá bom? Então, dessa forma, vírgula. O alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Não vai ter nenhuma vírgula aí, tá? Se quem quiser colocar aqui no simbolicamente, que é o quê? Advérbio de modo, pode, mas é opcional, né? Violenta simbolicamente aqueles. Eu posso fazer isso, não tem nenhum problema. Belezinha? Então, D2 terminamos. Vamos agora para o último parágrafo. Conclusão. E aí? Onde vocês colocariam a vírgula? E nesse período ficou bem grande. Acho que depois de apresentados, ou não. Isso, porque o portanto, ó, é um conectivo que está deslocado, né? É um conectivo conclusivo. Eu acho que a gente, quando vimos o por conseguinte, a gente assinalou isso. Ó. Cadê o por conseguinte? Aqui, ó. Conectivo conclusivo, né? O por conseguinte, vírgula. E aí, essa mesma regra. O portanto, ele é um conectivo conclusivo. Como ele está deslocado, ele vai ficar entre vírgulas, né? Em vista dos impasses apresentados, portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização. Meninos, aqui eu vou ter que colocar uma vírgula, tá? Em parceria com os estados e municípios. Sabe por quê? Esse termo aqui, ó, se eu quiser colocar ele em outro lugar na redação, eu posso. Ele é um termo deslocável. Se eu quiser colocar assim, ó, em vista dos dados apresentados, portanto, em parceria com os estados e municípios, cabe à iniciativa privada promover a interiorização. Tá vendo? Esse termo inteiro aqui, ó, eu desloquei, eu posso deslocá-lo. Todo termo deslocável no texto, ele vem entre vírgulas, tá? Uma regra ótima, ajuda em vários casos de vírgula. Ó, termos passíveis de deslocamento, sempre, ó, entre vírgulas, tá? Então, portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, a fim de incentivar uma cultura mais democrática. Essa dica também é de ouro, ó. Todas as vezes que você for apresentar na proposta de intervenção modo meio, né, por meio de, por intermédio de, essa oração do modo meio vai ficar entre vírgulas. Por quê? Porque essa oração inteira é um termo passível de deslocamento. Então, ó, vírgula antes de por meio, vírgula aqui depois de renda, porque isso aqui tudo é o modo meio da redação, tá?
Então, o modo meio, ó, sempre entre vírgulas. É bom que vocês lembrem disso, tá? Sempre, meninos, modo meio entre vírgulas. A fim de incentivar uma cultura mais democrática. E agora, nessa segunda proposta de intervenção, o que vocês fariam aí? Ó, a gente tem um além disso, né, que é um conectivo aditivo. A gente já se deparou com essa regra. Conectivos aditivos, vírgula, depois, né? Então, conectivo aditivo, vírgula, depois. É responsabilidade da Ancine. Aí, olha, eu coloquei aqui um aposto explicando o que é Ancine. A gente viu que quando tem aposto, vocês vão colocar o travessão, né? Aqui, ó, aposto. Vamos lá. A Ancine, vou colocar aqui o travessão. Agência Nacional de Cinema. Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador. Olha o modo meio, ó. Por intermédio de aplicativos das redes sociais interativas. Esse é o modo meio, e eu disse, o modo meio sempre entre vírgulas. Então, vamos lá. Por intermédio de aplicativos das redes sociais interativas, vírgula, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Terminei a vírgula aí nas propostas. Agora vem a última frase. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e filtros sociais. Como efeito social, funciona aqui como meu conectivo, né? Como efeito social, vírgula, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade. Aí eu tenho um gerúndio aí, ó, então sempre coloco a vírgula antes do gerúndio. E eu tenho um conectivo aqui, ó, conclusivo, né? Se ele está deslocado, ele vai ficar entre vírgulas. Então, destruindo assim barreiras e filtros, tá? Percebam que isso daqui é um termo deslocável, por isso que ele vem com vírgula. Eu posso dizer, a democratização do cinema no Brasil, como efeito social, será uma realidade. Então, ó, por isso que eu coloquei essa vírgula depois de como efeito social, tá? É um termo aí passível de deslocamento, tá bom? E aqui, antes de destruindo, porque é um gerúndio, deixa eu achar aqui onde a gente colocou isso, que gerúndio, vírgula antes. E eu tenho aqui, ó, o assim como conectivo conclusivo, deslocado, então, entre vírgulas, tá? Conectivo conclusivo deslocado. Meninos, terminamos a colocação de vírgula. Vocês têm alguma dúvida? Murilo, Oi. eu tenho dúvida no uso do travessão. Eu posso usar ele quando tiver aposto, é? Às vezes que tiver aposto, tá? Na verdade, Mas eu também posso usar vírgula, não posso? pode usar a vírgula. Mas eu vou indicar a vocês usar o aposto, por quê? Ele organiza visualmente o texto. Olha, quando tem um aposto, parece que dá outra cara para o parágrafo. Fica mais fácil da gente ler as frases. Quer ver? Olha aqui, o outro parágrafo que teve, né? O uso travessão. Quando você bate o olho, já fica mais organizado. Então, eu queria pedir para vocês, todas as vezes que se depararem com apostos na animação, privilegiem o travessão. Tá? As redações nota 1000 fazem muito isso e fica cansativo, né? Usar vírgula, vírgula, vírgula o tempo todo. Usar o travessão fica aí uma alternativa bacana para não ficar nessa enjoeira da vírgula o tempo todo, tá? Mas é esse o caso. Uso do travessão quando vocês encontrarem aposto. Tá bom? Meninos, o tema da semana é um tema muito fácil. Desafios no combate ao tabagismo entre jovens brasileiros, tá? Lembrando que desafios podem ser tanto causa quanto efeito, então vocês têm que encontrar aí causas e efeitos do uso, né, do cigarro na sociedade para trabalhar esse tema, e é uma dissertação argumentativa, tá bom? Falta menos de um minuto, já vou me despedir. Boa semana para todo mundo.